Fim de ano, hora de fazer retrospectiva do ano de leituras. Mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou aproveitar esse vídeo para também responder a tag fim de ano. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e, como já é de praxe nos canais literários aqui do YouTube, é sempre feito no final do ano a retrospectiva do que foi lido, de melhor, de pior, como foi o ano de leituras, né? E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Esse foi um ano complicado, né, por conta da pandemia, da Covid-19, mas pelo menos para mim, em relação à leitura, eu não tenho do que reclamar. Sei que para muita gente foi complicado, não conseguia se concentrar por conta dessa situação toda, não conseguia se concentrar nas leituras, então teve muita gente aí com ressaca literária que não conseguiu ler muita coisa durante o ano. Mas eu não tive esse problema. Ficando mais em casa, especialmente no início da pandemia, eu aproveitei para ler mais. Em relação a 2019, em que eu li 56 livros, esse ano, de acordo com o Scoob, eu li 70 livros. Mas esse número é relativo, porque o Scoob computa contos avulsos como livros. Então, na verdade, a soma total dá bem mais do que o que a gente leu na realidade, se a gente for considerar apenas livros mesmo, né? Além de ótimas leituras, esse ano também fui convidado para participar de lives, de brincadeiras online, fiz várias leituras conjuntas, tanto particulares quanto projetos de canais, mas duas situações foram bem marcantes para mim. A primeira delas foi a participação no Victober, que é um projeto inglês que foi trazido para o Brasil pela primeira vez pela Cristina, do canal Relivrando, e que nós dedicamos todo o mês de outubro à leitura de obras vitorianas. A minha leitura principal foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë, mas também li várias outras obras curtas e foi incrível, né? Conhecer novas obras, novos autores, e foi muito interessante participar desse projeto. Com certeza, se tiver de novo, a minha participação já é certa. Um outro momento interessante desse ano foi que eu dei início ao projeto de leitura coletiva com a minha esposa. Nem sempre a gente tem oportunidade de ler juntos ou ler a mesma obra, então nós resolvemos escolher alguns livros e fazer a leitura juntos. A gente começou com As Intermitências da Morte, do Saramago. Depois nós lemos aqui o classicão, A Divina Comédia, que foi uma leitura muito interessante, muito rica, né? Porque é um livro que traz muita oportunidade de debate. E depois nós lemos dois clássicos da literatura finlandesa, O Segredo do Reino e O Romano, ambos do Mika Waltari, que infelizmente é um autor bem pouco conhecido aqui no Brasil. Lembrando que todos os livros que eu falar aqui, e que já tiver feito vídeos para eles, né, os links vão estar embaixo na caixa de descrições. Partindo então para a tag fim de ano, eu fui marcado pela Monique, do canal Folheando, mas essa tag foi criada por uma booktuber mexicana, a Iris. Os links, tanto para o canal original quanto para o canal da Monique, estão aí embaixo na caixa de descrição, bem como para compra também de todos os livros citados pela Amazon. Já peço também para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, e se ainda não foi inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Vamos lá para as respostas. Essa tag é composta de 12 perguntas, uma para cada mês do ano, e é uma ótima deixa para falar um pouquinho de outros livros lidos agora em 2020, mas que não entraram nas respostas. Por isso eu não vou taguear ninguém, mas gostaria muito de ver as respostas de vocês, tá? Deixem aí nos comentários, e se você tiver um canal, responda aí em vídeo e deixe o link para a gente ir lá conferir. As perguntas também estão lá na caixa de descrição. Janeiro. Primeiro livro que li esse ano foi Por que Ler Shakespeare, da Bárbara Heliodora. Um livrinho muito interessante para quem quer começar a ler as obras, das peças do autor, mas tem um pouquinho de medo. Eu tinha ideia esse ano de fazer uma leitura de várias peças do Shakespeare, mas acabei lendo apenas 3. Eu li o Romeu e Julieta, Medida por Medida e Júlio César. De ficção, o primeiro livro que eu li foi
O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie. Aliás, a Agatha sempre é presença constante aqui no canal. E dela eu também li esse ano os 5 livros com a dupla Tommy e Tuppence. Além desse livrinho aqui, Viagem à Terra, da Rainha do Crime, que foi escrito pelo embaixador da Agatha Christie no Brasil, Tito Prates, que é um livro de viagem delicioso, que ele relata, mostra vários lugares, né, relacionados à vida e à obra da Agatha Christie. Além disso, falando de livros policiais, eu conheci o famoso Padre Brown do Chesterton, que é outro detetive não tão conhecido aqui no Brasil, mas que nos meios aí, nos leitores, dos grandes leitores de literatura policial, ele é bem famoso. Fevereiro, o livro mais curto que li esse ano. Descontando os contos e as peças teatrais, foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que tem apenas 88 páginas, nessa minha edição. Falando de livros curtos, eu li vários contos, tanto em livros quanto avulsos. E destaco aqui a coleção Literatura Descoberta, que é um projeto que vem resgatando através de e-books vários contos de autores clássicos de língua inglesa, que a grande maioria, se não todos, ainda inéditos no Brasil. Então, um projeto que vale muito a pena e que volta e meia está sendo disponibilizado algum e-book de forma gratuita aí na Amazon. E também vou deixar o link aí embaixo do Instagram do projeto para que vocês possam conhecer. Março, mês das mulheres, a escritora favorita de 2020. Bom, eu não faço essa distinção entre homens e mulheres, de cor, de raça, de nacionalidade, de nada disso. Eu simplesmente pego o livro que eu estou com vontade de ler e pronto. Então é lógico que eu li mais homens. Mas também tive contato com escritoras incríveis, né? Algumas delas pela primeira vez, como a Charlotte Brontë, a Elizabeth Gaskell, que eu gostei muito, a George Eliot. Mas eu acho que não tem como negar a qualidade e a beleza da escrita da Clarice Lispector. Mas eu também gostei muito, então fica aqui meio como uma menção honrosa, a Jean Rhys com O Vasto Mar de Sargassos. Também tem uma escrita assim, bem peculiar e bem interessante. Abril, o melhor livro infantil. Eu não li nenhum, mas o que mais se aproxima disso, porque é uma leitura que agrada a todas as idades, é o Viagem ao Centro da Terra, do Jules Verne, que é uma aventura deliciosa. E fazendo um link, apesar de não ter nada de infantil, eu não sou um leitor de quadrinhos, mas esse ano eu li 2 HQs. A primeira delas foi a Persépolis, da Marjane Satrapi, que foi bem badalado, mas eu não achei tudo isso. E o segundo foi uma série já antiga, mas também bem famosa, que é o Borgia. Uma série de 4 volumes, que, a meu ver, abriu mão de possibilidades de fazer uma obra espetacular, cedendo à tentação da violência, da pornografia excessivas e gratuitas. Então, o que poderia ter sido uma obra fantástica caiu aí na tentação do sensacionalismo. Mas o livro com a capa mais bonita, essa foi bem difícil para mim, porque como eu quase não leio livros físicos, nem me importo com isso, mas acabei escolhendo aqui O Rio Antes do Rio, que é uma capa bem interessante, ela é vazada, e ela tem aqui uma ilustração no fundo, que quando você dobra, tem aqui acho que não dá para ver bem, tem aqui a cena do Rio atual e aqui uma cena do Rio indígena. Que esse livro trata justamente da história do Rio de Janeiro antes da fundação da cidade, uma coisa que é bem difícil da gente encontrar textos a respeito. Um livro muito interessante. E por falar em não ficção, esse ano eu li poucos livros de não ficção. Além desse, o destaque fica para Viagem à Terra do Brasil, do francês Jean Delerre, que até parece ficção, de tão gostoso que é a leitura dele. É um relato de viagem de um participante aqui daquelas expedições do Villegagnon que vinha tentar conquistar o Rio de Janeiro para a França. Então, muito interessante. Um outro destaque fica também para o Coisas Eróticas,
que é um livro que conta a história do primeiro filme brasileiro a mostrar cenas de sexo explícito. Mas que ele vai muito além disso, porque ele revela muito do Brasil e da sociedade brasileira no início dos anos 80. E ainda de não ficção, os 2 livros que menos me interessaram esse ano foram de não ficção. O primeiro deles foi o Do Outro Lado, da Mary Del Priore, que na capa diz que seria um relato, uma história do espiritismo no Brasil, mas que eu acho que no meio da narrativa ela se perdeu um pouco e o livro acabou ficando um pouco meio confuso. E o outro foi o 10 Dias que Abalaram o Mundo, do jornalista John Reed, que é um clássico que relata os primeiros dias da pós-revolução russa, visto pelo lado de dentro. É um jornalista que teve acesso a vários documentos, a várias reuniões do partido dos comunistas, né, dos bolcheviques, e relatou isso tudo. Então é um documento histórico importantíssimo, mas a leitura, para mim, foi um pouco cansativa, porque ele é muito político, né? E como eu sou uma pessoa meio analfalítica, como diz minha esposa, eu acabei achando a leitura um pouco entediante, mas é um livro, historicamente, o conteúdo dele, a importância dele histórica é sensacional. Junho, melhor audiolivro de 2020. Eu não tenho o hábito de ouvir audiolivros, mas esse ano eu participei de uma leitura conjunta de O Cemitério, do Stephen King, e momento hate, Stephen King me cansa. Eu gosto das histórias dele, do que eu já li dele, mas aquele excesso de descrição dele em muitos momentos me cansa. Então esse livro aconteceu e eu aproveitava então as idas e voltas do trabalho para ouvir alguns trechos do livro enquanto estava dirigindo, para adiantar um pouco a leitura. Então não foi um livro inteiro, mas foi, na verdade, o único que eu li, que eu ouvi esse ano. Julho, o livro com mais páginas do ano. Não só o que tem mais páginas, mas também o que eu considero a melhor leitura desse ano. Não só desse ano, como também entrou no primeiro lugar das minhas leituras da vida, que foi o Guerra e Paz, do Tolstói, com 1544 páginas. Né? Além disso, foi um ano rico, tanto em clássicos quanto em calhamaços. Né? Eu li o Jane Eyre, o David Copperfield, Ratos e Homens, o já citado, né, Divina Comédia, mas fiz a releitura de um dos meus livros favoritos, que é aqui o Retratos de Dorian Gray, que eu li em 2 edições, essa edição mais antiga que eu tinha, que traz a versão mais conhecida da história, a versão censurada, e essa edição belíssima da Biblioteca Azul, que traz a versão original da obra. Eu li os dois, né, comparando as duas versões, e foi uma experiência incrível. Além disso, eu li Dr. Zhivago, li o Frankenstein, da Mary Shelley, e li 2 clássicos que não são tão conhecidos, pelo menos aqui no Brasil, mas em seus países são considerados obras-primas. O primeiro deles foi Os Malavoglia, do italiano Giovanni Verga, um livro nessa ediçãozinha muito bonitinha da Editora Abril, que é um clássico da literatura italiana, e a série de 4 volumes, Os Imigrantes, de Vilhelm Moberg, da Suécia. Esse último eu tive que ler em inglês, porque não existe tradução dele em português. Mas, depois de Guerra e Paz, o melhor clássico que eu li esse ano, sem dúvida, foi o Germinal, do Émile Zola, que é um livro fantástico e é um dos meus escritores favoritos. Tem bastante coisa dele ainda para ler. Agosto, o livro que leu mais rápido. Essa pergunta é meio complicada, porque nem sempre o menor livro é o que a gente lê mais rápido. Por exemplo, o menor livro foi A Hora da Estrela, mas eu li ele um pouquinho só por dia, porque é um livro que não dá para você ler numa tacada só, né? É necessário refletir sobre a leitura. Então, nesse sentido, o que eu li mais rápido foi O Reino deste Mundo, do cubano Alejo Carpentier, que eu li em apenas 3 dias.
Setembro, um livro de um autor nacional que você nunca tinha lido antes. Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. Que livro incrível, né? Foi um presente, uma excelente surpresa. Eu gostei muito desse livro. Além disso, eu li aqui o Água Mãe, do José Lins do Rego. Gosto muito também desse autor. E esse livro eu tinha muito interesse porque ele se passa aqui na região onde eu moro, saindo um pouco do Nordeste, né? Que normalmente é onde se passam as obras do José Lins do Rego. Esse se passa aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos. E foi um livro bem interessante. Além disso, eu li o Cortiço, o classicão. Muita gente não gosta, mas eu adorei, principalmente comparando ele com o Germinal, que são duas obras que dialogam muito bem. E li esse aqui também, agora no final do ano, Presépio e Outros Contos de Natal, que são 27 contos, todos com tema natalino, mas de grandes nomes da nossa literatura. Então tem aqui o Machado de Assis, o Lima Barreto, Raquel de Queiroz, o Drummond, Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles e tantos outros. Então um livro interessantíssimo, principalmente para leitura final de ano, época natalina. E por falar em nacionais, eu queria citar aqui 2 livros de autores iniciantes. A Volta dos Deuses Astronautas, que é um livro de contos sobre alienígenas do passado, bem interessante, de vários autores nacionais. E A Terrível Missão, de Judith Evans, que é o primeiro livro do escritor paraibano Francis Marques Oliveira. Uma história também bem pesada e bem interessante, vale a pena conhecer. Outubro, um livro de terror. Como eu não considero Frankenstein como um livro de terror, eu vou citar aqui os contos do Edgar Allan Poe, essa edição da Dark Side. Eu não li todos os contos desse livro, ainda está em andamento, eu leio um pouquinho, um aqui, outro ali, mas li grande parte dele num projeto também de leitura lá no início da pandemia. Então foi bem interessante esses contos do Edgar Allan Poe, sempre são, né? Além disso, eu li A Ilha do Dr. Moreau, mas li também alguns contos do Conan Doyle, do Lovecraft, A Cor que Caiu do Espaço, também contos bem interessantes. Novembro, um livro que ainda não leu, mas que morre de vontade de ler. Eu vou citar Aurora e o Crepúsculo, do Ken Follett. Se passa antes da famosa série Os Pilares da Terra, e esse ano eu li o 3º livro da série, que foi o Coluna de Fogo, e revisitar Kingsbridge depois de vários meses, vários anos, depois que eu li os livros iniciais, foi uma delícia. E eu fiquei sabendo do lançamento desse livro, que eu também não sabia, foi lançado esse ano, e eu já estou ansioso para ler. Com certeza vai ser uma leitura agora em 2021. Além disso, eu li outras coisas mais leves também, né? Teve Mário Puzo com os Borgia, teve até Danielle Steele, que é um livro romântico que não é muito a minha pegada, mas eu ganhei o livro e quis fazer a leitura. Mas também fiz algumas leituras mais cabeça, né? Teve Kafka, teve Camus, teve o Saramago, que eu já citei, e a própria Clarice Lispector. Também leituras, todas elas muito interessantes. Para terminar o ano, dezembro, um livro com final surpreendente. E essa foi a resposta mais difícil, porque teve vários livros aqui com finais incríveis, né? O Retrato de Dorian Gray, As Intermitências da Morte, Ratos e Homens. O livro que teve o final, assim, final de personagem mais surpreendente para mim, mais inesperado, foi o Dr. Zhivago. Não que o final do livro fosse inesperado, o final do personagem é que foi inesperado. Mas a resposta para a pergunta fica com Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que tem um final assim que você fica realmente de boca aberta. E uma menção que eu queria fazer foi um final, infelizmente, real, que foi o final da vida do Oscar Wilde, que eu li a biografia dele esse ano, sabia que ele tinha sido preso por causa de ser homossexual, mas eu não sabia que o final da vida dele foi tão terrível como realmente foi. Então, infelizmente, um final real e nada agradável, né, para esse grande escritor. Essa foi uma amostra das ótimas leituras que eu fiz no ano todo.
E eu vou deixar também a playlist com todos os meus vídeos de leituras mensais, onde você pode ver mês a mês tudo que eu li no decorrer do ano. E eu encerro aqui agradecendo a todos vocês a companhia, os comentários, o apoio dado ao canal, desejando a todos um feliz ano novo, com cuidado ainda, porque essa pandemia não está para brincadeira, e que a gente possa continuar juntos aqui em 2021, compartilhando de muitas e maravilhosas leituras. Um feliz ano novo para todos, um grande abraço, tchau, tchau.